Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos temas mais profundos e, olha, fascinantes de toda a Escritura: a conexão incrível entre o antigo santuário de Israel e o ministério de Jesus Cristo. É uma jornada que começa numa tenda no deserto e nos leva até a sala do trono do universo. Parece uma ideia um pouco ousada, não é? Mas a verdade é que aqueles rituais antigos, que podem parecer tão distantes para nós, eram na verdade uma planta baixa, um modelo em escala de todo o plano da redenção. E o significado disso para os nossos dias é gigantesco. Então, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com um modelo na Terra, entende os rituais do dia a dia e o ritual anual, e depois faz o salto para a realidade lá no céu, onde Cristo trabalha como nosso sumo sacerdote, até a gente chegar na sua obra final. Vamos nessa! Ok, vamos começar pelo fundamento de tudo. O ponto principal é este. O santuário terrestre não foi uma ideia humana, não foi um projeto de homens. Foi um plano que veio direto do céu, uma maquete de algo muito, muito maior. E aqui está a ordem original. Deus deu para Moisés uma planta detalhada, um modelo. A instrução era bem clara: construa exatamente como eu te mostrei. Isso já estabelece de cara a origem divina e o propósito central do santuário: ser um lugar visível da presença de Deus com seu povo. E aqui está o conceito-chave. O livro de Hebreus chama o tabernáculo de figura e sombra. Pense nele como uma grande aula prática. Deus usou essa estrutura física palpável para ensinar lições espirituais muito profundas sobre pecado, perdão e salvação. Tudo apontando para um Salvador que ainda viria. Certo. Agora vamos entrar no primeiro grande ritual, o serviço diário. Como é que o pecado era tratado no dia a dia? E o que isso tudo simbolizava? Essa cerimônia, que acontecia sem parar, era o coração do Evangelho para o povo de Israel e mostra a nossa necessidade diária de perdão. O processo era algo muito pessoal. Veja bem, o pecador tinha que confessar o seu erro colocando a mão sobre um substituto inocente. A morte do cordeirinho era a consequência visível daquele pecado. Depois, o sacerdote levava o sangue e, simbolicamente, transferia o registro daquele pecado para dentro do santuário. O pecador saía perdoado, mas o registro ficava lá, esperando uma purificação final. E é aqui que tudo se conecta de uma forma brilhante. Séculos e séculos de sacrifícios de cordeiros apontavam para este exato momento. Quando João Batista vê Jesus, ele junta todas as peças. Jesus era o cumprimento definitivo, o sacrifício perfeito, que não apenas cobria o pecado, mas que tirava o pecado do mundo, de uma vez por todas. Isso nos leva ao dia mais solene de todo o ano em Israel, o chamado Yom Kippur. Pense bem, se os registros dos pecados eram transferidos para o santuário todos os dias, o que acontecia com eles? Uma vez por ano, era preciso fazer uma faxina, uma purificação final. Este era o grande clímax de todo o ciclo cerimonial. O sumo sacerdote passava pelo segundo véu, entrava na presença direta de Deus para fazer a expiação final por todos os pecados que foram se acumulando ao longo do ano. Era uma obra de juízo e de purificação que zerava o registro e restaurava completamente a comunhão da nação com Deus. Agora, olha só que passagem incrível para fazer essa ponte. Ela diz que se as figuras na terra, ou seja, o santuário terrestre, precisavam de purificação com o sangue de animais, as próprias coisas celestiais precisariam ser purificadas com um sacrifício infinitamente superior. Isso nos lança da sombra direto para a realidade. Então vamos mudar o foco completamente agora. A tenda no deserto cumpriu seu papel. Depois da cruz, o nosso olhar se vira para o céu, onde Cristo cumpre os papéis de sacrifício e de sacerdote na realidade original, da qual a tenda era apenas uma cópia. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? O que era imperfeito e temporário na Terra se tornou perfeito e eterno em Cristo. O que era repetitivo se tornou definitivo. Onde havia um sacerdote humano e falho, agora a gente tem um sumo sacerdote eterno, Jesus, que está ministrando no verdadeiro santuário, o grande original no céu. E assim como o santuário na terra tinha um dia anual de purificação, o santuário no céu também teria um. E as profecias nos dão a data de quando essa purificação celestial começaria. Essa passagem de Daniel aponta para o início exato dessa fase final do trabalho de Cristo. O número da profecia é 2300. E usando o princípio bíblico de que um dia profético equivale a um ano literal, estamos falando de um período de 2300 anos.
Essa longa profecia, que começou num decreto lá em 457 a.C., nos leva a uma data muito específica no futuro, marcando o começo da purificação do santuário celestial, o grande dia da expiação, do qual o terrestre era só um tipo. Então, o ministério de Cristo no céu tem duas fases, espelhando perfeitamente o santuário terrestre. A primeira fase começou quando ele subiu ao céu, no lugar santo, intercedendo por nós. A segunda, que é o cumprimento da profecia de Daniel, começou em 1844. Foi quando ele entrou no lugar santíssimo para começar a obra final de juízo, antes da sua volta. Certo, mas qual é a importância disso tudo para a gente que vive hoje? Essa fase final do ministério de Cristo tem um significado imenso, porque se trata de uma obra de juízo que acontece antes da segunda vinda. Isso é o cumprimento celestial do dia de expiação. É um juízo investigativo, um exame dos livros, dos registros. Não é para informar a Deus, que já sabe de tudo, claro, mas é para vindicar a justiça dele perante todo o universo, mostrando quem, pela fé, aceitou a salvação oferecida em Cristo e cujos pecados podem ser finalmente apagados. Então, o que Jesus está fazendo neste exato momento? Ele é nosso advogado, apresentando o seu sangue por nós. É um trabalho de intercessão e, ao mesmo tempo, de juízo, de apagar os pecados confessados daqueles que permaneceram fiéis. Ele está finalizando sua obra de redenção e se preparando para o grande encerramento da história. E esta é a promessa do clímax. Quando esse trabalho de juízo e purificação no santuário celestial terminar, Cristo volta. Ele não retorna para decidir os casos. Ele retorna para executar a decisão que já foi tomada. Ele traz o galardão, a recompensa, o resultado de todo esse processo. E aqui fica a reflexão final. Entender que essa obra de Cristo no céu está acontecendo agora, neste momento, dá uma urgência e um significado totalmente novo para o nosso presente. Isso transforma uma história antiga em uma realidade atual e muito, muito pessoal. Como a consciência dessa verdade impacta as escolhas que fazemos hoje? Fica aí a reflexão.